professora que está aqui. Alguns no laço, não, alguns no laço, né? Mas o importante é exatamente que a gente está percebendo aí que tem uma galera, né, que mesmo com algumas dificuldades, mesmo numa sexta-feira, né, está aqui para rever, né, um pouco os conteúdos aí da matemática. Hoje vocês vão ter aí o professor Vitor e o professor Mauro, né, que está verificando a pressão, que parece que está um pouquinho descontrolado. E aí, para a gente não perder mais tempo, a gente vai começar, o Vitor vai começar e depois o Mauro chega, né, para poder continuar aí o trabalho com vocês, tá? Então, assim, aproveitem, né, levem a sério, da mesma forma como vocês levaram na quarta-feira, que vocês falaram, inclusive, que gostaram muito. Alguns já me perguntando quando é que vai ter mais uma dobradinha de Química e Física, né? Porque gostaram bastante. Então, a gente espera que hoje aí a matemática, em que cada professor vai estar abordando, né, uma conta, talvez, né, algum conteúdo que, de fato, é conteúdo que não tem como fugir, cai no Enem, nos vestibulares, né? Então, que vocês possam aproveitar para poder relembrar, tirar as dúvidas, né? É isso, essa interação que as coisas de fato acontecem. Né? E que na próxima semana, a dobradinha aí de redação com a Beth e a Dani, e história e literatura com a Vivi e com o Luiz, né? Vocês também possam aproveitar bastante. Tá? Beleza pura? Beijo no coração. Boa aula para vocês. Olha só, boa tarde. Eu sei que vocês queriam muito que eu estivesse na sala de matemática para vocês. Eu tenho as minhas habilidades, né? Não, mentira. Eu saí daqui, tudo do lado da cabeça, né? Mas assim, aproveitem bastante, como eu falei hoje cedo, né? A oportunidade não bate sempre a porta, né? Sempre que o colégio tem para oferecer, um colégio oferece aulas com professores assim, com experiência, prontos para se doarem para vocês. Né? Então, hoje é sexta-feira, um tempinho quente, afora está abafado, fica fresquinho. Que bom que vocês optaram por estar aqui, né? Trocaram tudo para obter conhecimento. E isso, ninguém tira de vocês. As pessoas tiram tudo, mas conhecimento ninguém vai tirar de vocês. E olha que maneiro, vocês vão ter assim duas realidades, né? Duas realidades, assim, o professor e o aluno, né? Vitor, né, que foi aluno do Mauro Macedo, hoje dividindo exatamente a mesma disciplina da qual o Mauro Macedo, vocês não sabiam dessa, não? Sabiam? Vitor foi aluno nosso. Também, meu colega de turma. aluno né, fez um pré-vestibular aqui, como muitos aqui, foi aluno do Mauro e hoje divide aí a mesma cadeira. Não sei se foram as loucuras do Mauro Macedo que, né, ajudaram o Vitorino se encontrando no caminho, né, da matemática, mas o importante é que hoje aí a gente tem um profissional, né, qualificado, com gabarito. Fica muito feliz de termos feito parte também da história dele, né? Vamos lá, beijo no coração. Daqui a pouco a gente traz um mimo para vocês. Vamos? Se merecer. Não, só porque pedir um pouco para ganhar nada. Ó, beleza. Dá mil, então. Daqui a pouco a gente aparece aí, gente. Uau! Quando o Mauro tem que verificar como é que ele está. Eu vou ver. Então vamos começar com função exponencial. Bom, teoricamente, vocês já viram isso, né? Se vocês lembram ou não, aí já é outra história. Mas, quem pode me lembrar da nossa
posso chamar esse f de x aqui de quê? De y. Então a gente também pode ter esse formato aqui de função exponencial. F de x e x sempre querem dizer a mesma coisa, certo? X está onde aqui? Isso é uma potência, certo? X está no expoente da potência, por isso a função é uma função exponencial. O lugar do x sempre vai me dizer qual é a função. A função afim é o x o quê? Elevado a... Qual o grau da função afim? Primeiro grau, então x elevado a 1. Qual o grau da função quadrada? Segundo grau, né? Aqui na função exponencial, o x é o grau, ele é o expoente. Então, função exponencial. Como toda função exponencial, como toda função, na verdade, ela tem dois tipos. A função crescente e a função decrescente. Quando que a função exponencial vai ser crescente? O x é maior que zero? Como você falou isso? O meu A, ele é a minha base da potência, certo? Se ele é a base, eu tenho algumas restrições quanto a ele. Meu A não pode ser valor negativo, então ele tem que ser maior que zero. Além disso, ele não pode valer 1. Pensa comigo, se a base é 1, eu vou ter 1 elevado a x. E 1 elevado a qualquer valor sempre vale 1, certo? 1 elevado a 1 milhão é 1. Então, se o meu A for 1, não é uma função. A resposta da função sempre vai ser a mesma. E qual é a função que sempre dá a mesma resposta? O que é uma coisa que não muda? Pensa em português. Constante. Então, se o A for 1, a função passa a ser uma função constante. Então, o A não pode ser 1. Ele tem que ser positivo. Isso aqui, ó, são as mesmas propriedades de potência. Então, por isso que tem essa restrição aqui na função exponencial. Alguém falou quando x é 1, a função crescente disso? Não? Mas x não é 0. A minha potência, eu não vou verificar isso no expoente, sim na base. Então a minha função exponencial ela vai ser crescente quando a minha base é maior que 1. Qualquer função exponencial que a sua base seja maior do que 1, a função é uma função crescente. Vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem fácil só para a gente entender isso. F de x igual a 2 elevado a x. Então eu tenho essa função exponencial aqui. Aqui embaixo, o pessoal de trás enxerga? 2 elevado a x. Se x for 1, quanto vale então f de 1? 2 elevado a 1, 2. Se o x for 2, quanto vale f de 2? 4. Então, conforme o meu valor de x aumenta, o valor da minha função aumenta junto. Isso é função crescente. Quando x aumenta, y aumenta junto. Então, 1 é 2, 2 é 4, aumentou o valor quando aumentou o x. Quando a função vai ser uma função decrescente? Quando o expoente for menor que 0. A gente viu que na função crescente eu estou observando o expoente ou a base? A base. Então eu tenho que olhar a base aqui também. A base tem que ser o quê? Menor do que 1, ok? Mas se ela é menor que 1, mas ela não pode ser menor que 0. Tem que ser maior que 0. Então ela tem que estar entre 0 e 1. A condição da função exponencial é que a base sempre seja maior do que 0. Só que para ser decrescente ela tem que ser menor do que 1. Então ela tem que ser menor do que 1 e maior que 0. Ou seja, ela está entre 0 e 1. Quais são os valores que estão entre 0 e 1? 0, qualquer coisa. 0,3, 0,4, 0,10, 0,00, enfim. Qualquer decimal entre 0 e 1, a função vai ser decrescente. Eu só posso representar isso aqui em forma de decimal? Fração também. Então o exemplo que eu vou colocar para vocês, eu vou colocar um exemplo com fração. Então, meu exemplo aqui, função exponencial, exatamente essa. Meio elevado a x. Agora, meio em decimal vale quanto? 0,5. 0,5 é um valor que está entre 0 e 1. Então, meio, a função vai ser uma função decrescente. Vamos testar? Se x é 1,
f de 1 vale quanto? Meio elevado a 1, meio. Não muda. Se x vale 2, peraí. Se x vale 2, f de 2 vai ser o quê? Quando eu elevo uma fração a qualquer potência, eu tenho que elevar tanto o numerador quanto o denominador. Então, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então, quando x é 1, a função vale meio. Quando x é 2, a função vale 1/4. Quem é maior, meio ou 1/4? Meio, né? Quando a fração é uma fração própria, ou seja, quando o numerador é menor que o denominador, quanto maior e baixo, menor é a resposta, certo? Então a fração 1 sobre 4 é menor que 1 sobre 2. Então quando meu x aumentou, a minha função diminuiu. Então a função é uma função decrescente. Então função exponencial crescente A maior que 1, decrescente A tem que estar entre 0 e 1. Posso colocar isso tanto em forma de fração quanto em forma decimal. Função exponencial não tem muito mais do que isso. O que a gente pode ver agora aqui quadrado é o gráfico da função exponencial. Alguém sabe de cabeça o formato do gráfico exponencial? Esse é o plano. O gráfico ele tem que estar no plano cartesiano. É x, y sempre é o eixo vertical, x sempre o eixo horizontal, né? Esse ponto de encontro dos eixos aqui vai dar zero. Uma pergunta para vocês. A minha base sempre tem que ser positiva. O meu expoente não tem restrição. O x pode ser positivo, pode ser negativo. Mas se a minha base é sempre positiva, o valor da minha função pode ser negativo? Não pode ser. Então, x, o eixo x que é horizontal, representa os valores de x que eu boto na função. O eixo vertical, que é y, eu falei para vocês no começo que y também é um nome genérico, da f de x. Então, o eixo vertical vão estar os valores da função. Então, se a minha função nunca pode ser negativa, eu posso ter o gráfico abaixo de zero, sem ter que estar acima de zero. Bom, o gráfico A tem que ser maior que zero e A nunca pode ser 1. Então, a nossa função nunca vai valer zero. Ela nunca vale zero. Se ela nunca vale zero, ela nunca vai encostar no eixo x, certo? Então ela vai vir aqui da esquerda. A gente sempre olha a função da esquerda para a direita. Por quê? É o sentido de x. X aumenta da esquerda para a direita. Então eu sempre vou olhar o gráfico da esquerda para a direita. Então o gráfico vem da esquerda. Ele vem aqui, ó, colado no zero, muito perto do zero, mas nunca encosta no zero. Aí ele sobe e faz isso aqui. Ele vai cortar o eixo y em qual ponto? Vamos lá. Quando a nossa reta ou o nosso ponto, todo ponto do plano cartesiano pode ser localizado com duas coordenadas. Uma coordenada x e uma coordenada y, certo? Então vou colocar uma coisa aqui só para não, só para explicar isso para vocês. Então aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o eixo x. Se eu tenho esse ponto A aqui, como é que eu sei a coordenada dele em x? O eixo x está abaixo dele, então eu vou baixar esse ponto até o eixo x. Aonde ele bater aqui é o valor de x. Y está à esquerda de A. Então eu vou bater lá em y. O ponto onde ele bater lá é o y de A, certo? Todo ponto pode ser localizado como um par coordenado x, correto? Quando o meu ponto está em cima do eixo x, quanto vale y? Zero. Por quê? Se ele está em cima do eixo x, y aqui está na esquerda. Então quando eu for levar até y, eu vou parar onde? Zero. E quando o meu ponto está em cima do eixo y, o x vale? Zero. Então, onde ele corta o eixo y, o x vale quanto? Zero. Se x vale zero, não importa a minha base. Qualquer potência elevada a zero sempre vale 1. Então, nesse ponto aqui, onde ele corta o eixo y, vale quanto? Vale 1. E quando x vale 1? Se x é 1, a minha potência, a minha base A elevado a 1 vai ficar igual, vai ficar A.
Então, se esse gráfico aqui é o gráfico da função y igual a elevado a x, quando x vale 1, quanto vale y? A. Se x é 1, a elevado a 1 é a. Então, x igual a 1, y aqui vai valer a. Óbvio que esse a pode ser qualquer número, tá? O número que for a base vai ser aqui. E para cá? Só Deus sabe, eu tenho que fazer a conta. Então, quando você aumenta x, sua função é crescente. Se a função é decrescente, conforme eu aumento o x, y diminui. Oi? Então, se eu colocasse um espelho aqui e espelhasse a minha reta. Então, a minha reta ela faz isso. A função crescente, porque da esquerda para a direita, ela sobe. Se a função fosse decrescente, da esquerda para a direita, ela desceria. Então, teria esse mesmo formato. Viria aqui em cima, passaria no y aonde? No 1, depois viria rente ao eixo x. Então, o formato é esse. Esse é o formato base de uma função exponencial, certo? Bom, função exponencial é isso. Como o material não veio ainda, a gente pode começar a teoria na próxima parte, que é o logaritmo. E aí depois a gente faz os 4 exercícios. Deixar aí para vocês pegarem, alguém aqui já fez antes? Terceiro não já fez testado? Não precisa achar. Sobre o primo da exponencial. Eles têm. O que é o logaritmo? Quem pode definir o logaritmo para mim? Vai lá, Tutec. A Tutec não vai ter essa matéria agora? Vamos? O logaritmo de B na base A é igual a x, certo? Então, esse A, acabei de falar dela, vou responder para ela. É a base. Então, A é a base. O B, que está aqui, qual o nome dele? O logaritmo. Então, o B é o logaritmo. E o x? X é o logaritmo. Então, x é o logaritmo. O que significa isso aqui? Log de B na base A é igual a x. Isso é verdade. Essa setinha dupla aqui é a setinha do se somente se. Então, log de B na base A é x. Se somente se A elevado a x é igual a B. Então, o logaritmo de B na base A é x, porque a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmo. Certo? Isso aqui é um vai e volta, tá? O que quer dizer? Essa parte é verdade. Por quê? Essa parte é verdade. E essa parte é verdade. Por quê? Essa parte depende da outra. Você pode ver que o logaritmo de B na base A é x, então isso aqui está certo. Ou A elevado a x é igual a B, então o logaritmo de B na base A é x. Um exemplo, vai. Log de 8 na base 2. Log de 8 na base 2 é um valor, eu sei que valor é esse, vou chamar de x. Tal que, se eu pego a minha base e elevo a minha resposta, eu vou encontrar o meu logaritmo. 2 elevado a quem? A 3. Então, qual é o logaritmo de 3 na base 2? 3. Isso é a definição de logaritmo, certo? Aqui, a gente também tem condições igual à função exponencial. A nossa base, então, o meu A, ele tem que ser maior do que 0, não pode ser diferente. Maior do que 0 não pode ser negativo. E tem que ser o que também? Diferente de 1. Porque se a base for 1, 1 elevado a qualquer valor sempre dá. Então a gente tem o mesmo problema que teria lá. Por isso a base tem que ser positiva e não pode ser 1. Mais outra restrição. O nosso logaritmando também tem que ser positivo. Então o nosso A é maior que 0.
não soubesse que número elevado a 2, 2 elevado a quem da outra. O fatoraria, né? Fatoração, você lembra? Tem que botar um número e a barrinha. Dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, 1. 2 apareceu quantas vezes? Então, x vale 2. Forma de fazer. Fatoração, aqui, só para reforçar. Eu só posso dividir por números primos. Eu não posso chegar aqui e colocar um 4, 6, 8. Eu só posso fatorar os números usando os números primos. Por quê? A fatoração é você reescrever um número com fatores primos. Então você pega um número e transforma ele no conjunto de números primos. Beleza? Mas sai só para reforçar. O que você está sendo falar antes de falar de propriedades? Eu acho que o conceito de logaritmo é isso aqui. Tá. Quando vocês enxergarem qualquer logaritmo, qualquer questão, onde você não enxerga a sua base, a base é 10. Então, se você não enxergar a sua base, a base vai ser 10. Então, nesse caso aqui, a base é o que a gente chama de logaritmo natural. E nossos números são escritos em qual base? Nossos números. Mas enfim, log sem base é base 10, certo? A gente tem aqui o quê? Eles não trouxeram as questões ainda não. Eles não trouxeram as questões ainda não. Só para você ver. Material não veio ainda. Só tem. Não, 5 minutos. Eu vou explicar. Não. Bom, posso apagar ali? Olha, cara, eu aprendi de dar uma live falando vocês só tiveram uma online? Eu tive aula online. Calma aí. Antes de falar das propriedades do log, eu posso falar algumas consequências. Quais são elas? Se eu tenho o logaritmo de um número onde a base é igual a ele, log de A na base A. Quanto dá isso? Log de A na base A. A elevado a quem? A. Então, o log de um número na própria base sempre vai valer. Correto? Outra consequência. O log de 1 em qualquer base sempre vale o quê? 0. Porque todo número elevado a 0 sempre vale 1. Então, o log de 1 sempre vai valer 0. Outra consequência que a gente pode falar é quando eu tenho uma junção aí da função exponencial com o logaritmo, que é o quê? A elevado a log de B na base A. O meu logaritmo agora está no expoente da potência. O que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar a base dele. A base do logaritmo é igual à base da potência? Não é? Então, quando a base da potência e a base do log forem iguais, essa conta aqui vai ser igual ao logaritmando. Então, A elevado a log de B na base A é B. A base foi igual a falei. Aí foi a verdade. Essa pressão online. Mas ele já passou a aula do campo. Oi? Aí você faz o log de é a propriedade do
questão de logaritmo não foge muito da resolução qualquer um. Sempre vai ter que analisar a função, por exemplo. Isso aqui é uma função de potência com logaritmo, né? A potência, a base dela é A, certo? E o expoente de A é um logaritmo. Então, o expoente da potência é log de B na base A. A base da potência é A e a base do logaritmo também é A. Então, quando você tem uma potência onde o expoente é um logaritmo, se a base dele for igual à base da potência, você pode cancelar isso aqui e o seu B não vai sobrar. Então, a resposta de B dessa Se não tem que potência é resolver, o logaritmo. Não, você cancela a conta. E aí sobra só o logaritmo B. Ela vai cancelar. Vamos lá. Propriedade de logaritmo. Isso aqui é o que vocês vão usar para resolver todas as questões de logaritmo. Por quê? Se eu conseguir fazer alguma coisa com vocês ainda, vocês vão ver que nem sempre é tão fácil o que tem que fazer na questão. Você tem que mexer nos seus valores. Eu vou mexer usando as propriedades. A primeira que a gente pode ver é o log de um produto. Olha aí. Só rodar de novo. O que é isso aqui? É o log de B vezes C na base A, certo? O logaritmo de um produto, eu posso escrever ele, eu posso abrir ele como uma soma dos logaritmos. Então, o log de B vezes C na base A é o log do primeiro na base A mais o log do segundo na base A. Então, o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Todas as propriedades que eu vou dar aqui é se somente sim. O que quer dizer isso? Você pode pegar o logaritmo de um produto e abrir na soma, ou você pode fazer o contrário. Pegar o logaritmo da soma desde que as bases sejam iguais. Pegar o logaritmo da soma e reescrever ele para um produto, certo? Bom, a segunda propriedade que eu posso falar é a propriedade da divisão. Então, o log de B sobre C na base A. Aqui eu estou multiplicando. Quando eu multiplico dois valores, eu aumento eles ou diminuo? Eu aumento. Então, eu abro numa soma. Quando eu divido dois valores, eu diminuo. Então, eu vou abrir numa subtração. Então, o log de B sobre C na base A é o log de B na base A menos o log de C na base A. Atenção para uma coisa. O logaritmo do produto não faz diferença a ordem que você põe na soma. Log de B primeiro, log de C depois, não faz diferença. Mas, quando é logaritmo de divisão, a ordem faz diferença. Por quê? O numerador da fração, o primeiro por cima, ele sempre tem que vir na frente. Se eu escrevo isso aqui, me dá um valor totalmente diferente. Certo? Log de B menos C é uma coisa, log de C menos log de B é outra coisa. Então a divisão, o numerador sempre é o primeiro log, menos o log do denominador. Também posso vir daqui para cá. Terceira propriedade, vou falar, é a propriedade pequereca, que é a propriedade onde eu tenho uma potência no meu logaritmando. Então, eu faço isso aqui. Log de B elevado a C na base A. O que eu vou fazer aqui? Sempre que o seu logaritmando for uma potência, eu vou pegar o expoente, vou jogar ele lá para frente do logaritmo. Fazendo o quê? Multiplicando o logaritmo. Então, como é que eu posso reescrever isso aqui? C vezes log de B na base A. Então, se eu tenho uma potência no expoente, o expoente desce lá para frente do log e multiplica. Eu também tenho outra propriedade, não sei se todo mundo viu essa, que é onde a potência está na minha base. Já viu essa? Não. Essa propriedade aqui é bem parecida com a de cima.
A diferença, eu vou jogar o expoente da base, que é o C, também lá na frente. Uma diferença. Foi? Ele vem inverso. Então eu vou escrever 1 sobre C vezes o logaritmo de B na base A. O expoente está no logaritmando, ele vai para frente multiplicando normalmente. O expoente está na base, ele vai lá para frente, eu inverto ele, boto ele sobre 1. Tá vendo? Boto ele sobre 1 e multiplico o logaritmo de B na base A. Olha só, as suas folhas botaram misturado com as minhas. Quando eu tenho que analisar, mas é melhor você deixar para a próxima aula. E é um prazer para mim. Eu estou assistindo a aula do meu ex-aluno. Sou velho pra caramba. Sou velho, caraca, meu. Vem? Ah, quer tirar foto? Ó, sabe o que acontece? Porque essa última apostila, essa última verdade, ela não tem nos livros. Não tem. Os livros atualmente tiraram muita coisa. Ela está tirando. Tá certo, tá certo. Mudança de base, certo? A mudança de base ela serve para mudar qualquer base para qualquer base, certo? Então, se eu tenho aqui o logaritmo de B na base A e eu quero mudar isso para a base C, vou mudar para outra base qualquer. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou reescrever isso aqui como uma divisão. Então eu vou fazer o logaritmo do logaritmando na base nova. Se eu quero escolher a base C, quem é o logaritmando em B? É o B. Então eu vou escrever log de B na base C dividido pelo log da base antiga pela base nova. Não entendi nada. Calma. Olha pra cá, log de B na base A. Quem é o logaritmando aqui? É o B. Quem é a base? É o A. Se eu quero mudar para a base, eu posso escolher qualquer base nova, certo? Então aqui eu escolhi a base C, vou mudar para a base C. Desde que a base seja maior que 0 e diferente de 1. Então eu vou escolher uma base nova, escolher a base C. Como é que eu vou reescrever isso para mudar? Sempre é uma divisão. O logaritmo, então, do logaritmando normal, é log de B. Então eu vou escrever de novo log de B na base nova, que é a que eu quero. Dividir isso pelo logaritmo da base antiga pela base nova. Eu sei que o log é muita propriedade para lembrar, eu sei que é complicado. Mas vocês podem pensar nessas linhas que eu falei. Por exemplo, log de multiplicação eu vou aumentar o meu valor. Então eu vou somar os logs. Log de divisão eu vou diminuir, então eu vou diminuir os logs. Aqui é só você jogar lá na frente, aqui também. Se bem que eu acho que essa aqui, como é nova para vocês, é bom saber. E essa é a mudança de base. Para fazer as questões de logaritmo, nem, como eu falei, nem sempre vai estar tão direto para vocês. Que você tem que usar. Muitas questões dão um log de 2. Vocês vão ver isso quase sempre no Enem e o ERG sempre tem assim. Use o log de 2, use o log de 3, use o log de 5. Esses logs quase sempre aparecem nas questões. Mas quando você vai olhar o valor que está aqui, não é 2, não é 3, não é 5. O que você tem que fazer então? Você tem que mexer com aquele valor para que você consiga usar o que a questão te deu de informação. Então, se a questão te deu informação log de 2, você tem que usar o log de 2. Então, de alguma forma, o 2 tem que aparecer aqui para vocês acharem a questão. Se deu log de 3, log de 5, ele tem que aparecer para vocês acharem a questão. Então, muitas das vezes, sei lá, dá um exemplo, não precisa copiar isso não, mas a questão fala para vocês que o log de 2 é 0,3. E na função, na questão deu, log de 10. Não, log de 10 não, que vai ser muito fácil, peraí. Log de 5. Como é que eu posso ir do log de 5 para o log de 2? Pô, esse meu neto faz, pô. Eu posso mexer nesse símbolo aqui à vontade. Desde que o
valor do que eu mexer continue sendo 5. Como assim? Eu posso escrever 5 como 20 dividido por 4. Está 5 isso? Eu posso. Eu posso escrever 5 como 2 vezes 2,5. Não vai me ajudar em nada nisso. Eu posso. Eu posso escrever 5 como 10 sobre 2. Então, se eu chego aqui e escrevo log de 10 sobre 2. Isso virou log de uma divisão. E log de divisão eu abro em subtração de log. Como eu faço isso então? É o log do primeiro menos o log do segundo. O log de 10, qual é a base aqui? 10. O log de 10 na base 10 é 1. E log de 2? A questão que deu que é 0,1. Muitas questões fazem isso. Então você tem que mexer algebricamente no valor que está aqui. Você pode mexer de qualquer forma que vai te ajudar aparecendo a informação que a questão te deu e desde que você mexer aqui, continue no fim das contas valendo o que estava aqui. É porque é difícil saber de cabeça. Então a questão ela sempre vai falar, esse log de 2, esse log de 3, isso significa qualquer valor. É exatamente isso. Você não é obrigado a saber o valor de logaritmo que não seja 10 na base 10. Não, deixa a gata. Deixa para entregar agora, não entrega agora não. Então agora você vai. Alguma vez você quando vocês olharem quando vocês pegarem a folhinha no final da aula, vocês vão ver uma coisa. As questões do Enem, elas diferem do que a questão do Enem. As questões do Enem são muito mais contextualizadas. Ele vem, eu venho. Não, só método para fazer. As questões do Enem são todas contextualizadas. Então, muitas questões em texto gigantesco e o que você precisa estar em 2 minutos. Então, questão de Enem, olhou que o texto é muito grande, faz o quê? Vai direto para a pergunta. Eu que a pergunta da média procuro isso no texto. A UERJ é mais direta, a questão não é contextualizada também, está repetindo. Não tem nada para pegar, teu, não? Hã? Vamos lá. 2, 4, 5. E o que me disseram é que estariam juntos, tanto o segundo ano quanto o terceiro. Até que hoje, uma aluna do primeiro ano queria assistir a aula. Então, o que eu fiz? Eu peguei as primeiras questões do Enem do ano passado, que todos os alunos, seja de primeiro, segundo ou terceiro ano, têm competência para fazer, porque ela só abrange análise de gráfico, porcentagem, um pouquinho de geometria no espaço que eu vou fazer só para vocês verem. Tá legal? Então essa é a prova do ano passado. E para mostrar a vocês que é fácil passar, desde que você tenha uma tranquilidade e estude um pouquinho. Tem que estudar um pouquinho. Entendeu? Olha só, para todas as questões eu fiz o camarim para não ficar perdendo tempo fazendo curso. Entendeu? Então vamos lá? Então vamos para questão. Peraí, salvo na hora. Vamos chamar de. Vamos lá. Olha só. Questão. Ó, quem falar e me atrapalhar, eu jogo pela janela, vai cair pela escada abaixo. Eu sou muito jeito. Questão número 117 da prova amarela. Porque a prova do Enem tem várias cores, onde eles embaralham as questões. 136.
Bom, muito bem. Olha só. Importante no que fazer matemática. Leitura com atenção e organização inicial. Se você fizer isso, tu está com 50% da questão resolvida. Entendeu? Olha só. Primeiro, tem uma lida em toda a questão. Diz assim, ó, em uma universidade, atuam professores que estão enquadrados funcionalmente pela sua maior titulação, mestre ou doutor. Nela há, atualmente, 60 mestres e 40 doutores. Os salários mensais dos professores mestres e dos doutores são, respectivamente, 8 mil e 12 mil. Parou. Vou fazer isso aqui. O que tem nessa universidade? Nós temos mestres, e doutores. E ele me falou, ó, salário de mestre. Por que é salário de mestre mesmo? 8 mil. Vamos tirar o cifrão para não atrapalhar. 8 mil. E os doutores, 12 mil. Agora vamos continuar. A diretoria da instituição pretende proporcionar um aumento salarial diferenciado para o ano seguinte, de tal forma que o salário médio, vocês sabem que é médio? Então vamos lembrar aqui rapidinho, senão não vai ser legal. Média. Você tem média simples. Ó, a média simples, se eu for fazer média de 2 valores, eu pego esses 2 valores e divido por 2. Se eu fizer uma média simples de 3 valores, eu somo os 3 valores e divido por 3. Ok? Agora, média ponderada. A média ponderada, ela se usa muito em estatística. E, por exemplo, quer ver? Em estatística tem uma coisa, que o mesmo número se repete várias vezes. A quantidade de vezes que ele se repete, a gente chama de frequência. E para fazer a média ponderada, vou pegar um exemplo melhor, para vocês aprenderem aqui. Ó. Um aluno do... Olha a média ponderada. Média ponderada do membro de caixa. Como é que se passa de ano no membro de caixa? Como é que a gente faz? A gente pega a média do primeiro bimestre, multiplica por quê? Por 2. Depois nós pegamos a média do segundo bimestre e multiplicamos por 3. Pegamos a média do terceiro bimestre e multiplicamos por 2. Pegamos a média do quarto bimestre e multiplicamos por 3. E dividimos por 2 mais 3, 2 mais 3, que dá 10. Esses valores aqui são chamados de frequência, que eu vou utilizar nesse problema. Tá? Porque ele diz o seguinte, olha só, os mestres, eu tenho exatamente 60 mestres. Eu tenho de doutores 40 doutores. Você vê que a frequência dos mestres são 60. Eu tenho 60 o quê? E a frequência de doutores, eu tenho 40 doutores trabalhando. Que são aqueles valores que irão abaixo. Ok? Muito bem. Então a diretoria da instituição pretende proporcionar um aumento salarial diferente no ano seguinte. De tal forma, o salário mensal dos professores não ultrapasse a média, não ultrapasse a 12.240. Olha só,
média salarial. Essa é a média salarial. A média salarial, ela tem que ser menor ou igual, não pode ultrapassar, a 12.240, ok? Depois ele diz assim, ó, a universidade já estabeleceu que o aumento salarial será de 25% para os mestres. Então, aumento dos mestres. O aumento dos mestres será de 25%, ok? E para os doutores não foi definido. Aí ele pergunta, mantido o número atual de professores com suas atuais titulações, o aumento salarial em porcentagem a ser concedido aos doutores será no máximo de, aí tem as opções. Tá? Então vamos fazer, vamos fazer o aumento salarial? Nós podemos fazer de cara o aumento salarial dos mestres. O que é o aumento salarial do mestre? Será esse valor acrescido de 25%. Que será assim, ó. Vocês sabem isso aqui, ó. Olha esse aumento como é que é. Eu pego os 8.000 e vou fazer, peraí, ó, vou fazer 25% dos 8.000. Correto? Sabem isso? Só que isso dá muito trabalho. Você tem que fazer muita conta. Então, você pode usar esse recurso aqui, ó. Tá vendo essa conta? Essa conta você basta fazer ela assim, ó. 8.000 multiplicado por 1,5. Se você fizer isso, você estará fazendo a mesma conta. Porque a maioria das pessoas, para o pessoal, ele faz assim, ele pega o valor principal, calcula o percentual que eu te mostrei ali, e depois soma. Quando você faz isso, você já está dando o outro total. Por quê? Olha para cá. Ó. Capital, presta atenção, capital, mais um determinado percentual qualquer. Qualquer que seja o percentual que colocar aqui, ó, você vai botar, por exemplo, os 25% ó, do capital. Aí você aqui, ó, vai fazer um MMC. Ó, 100 vezes C, 100C, mais 25C sobre 100. Isso aqui que eu estou fazendo substitui o MMC. É como o número misto. Lembra como o número misto? Você multiplica o valor, soma com o seguinte e deixa o denominador. Se você fizer essa continha, você terá 125C sobre 100. Como dividir por 100? É só botar duas casas decimais. Olha aqui, ó. Então, toda vez que você quiser saber o valor já aumentado do percentual, por exemplo, eu quero que o percentual C seja aumentado de 30%. O que você faz? Multiplica por 1,30. Eu quero que o percentual seja aumentado de 8%. Isso! 1,0 o quê? Ok? Depois que eu vou. Tá bom? Entendeu? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu aqui? Todo mundo entendeu. Termina, olha aqui, ó. Termina, olha só. O que a maioria faz percentual? Pega o valor, e foi ali, ó, que eu fiz, ó. Você pega o valor, faz o
os 25% de 8 mil. Aí você faz essa conta e soma aqui. Mas, ó, aí eu estou te mostrando que qualquer que seja o percentual, para saber o total de venda, você faz isso, ó. 100 são os 8 mil, 25% dos 8 mil. Aí eu peguei, ó, fiz no inicial. 100 vezes C, 100C, mais 25C dividido por quem? Somou aqui, ó, 125 sobre 100. Dividir por 100 é colocar duas casas de... A interpretação melhor é o seguinte, ó. Este valor aqui, ó. Esse valor aqui, ó, seria esse valor principal aqui, ó. Esse pedacinho é essa conta aqui, ó. Entendeu agora? Assim, né? Porque você não pega isso. O Enem tem que ganhar tempo. Ele já faz uma prova para não dar tempo de fazer. Aí, muito bem. Vamos voltar. Vou apagar isso por aqui. Ó, presta atenção. Olha aqui, ó. A universidade já determinou que o aumento dos mestres é de 25 quê? Vamos ver como é que ficou o salário? Ó, já é o salário aumentado. Isso aqui, ó, já é o salário que não precisa fazer conta, porque eu fiz todos os gabaritos para não perder tempo. Esse valorzinho aí dá 10 mil. Vou te contratar como calculador. 10 mil reais. Ó o salário do mestre. Perfeito? Agora, e o salário dos doutores? O salário dos doutores não tem. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Salário dos doutores. Ó. Aumento dos doutores. Você sabe o valor? Sabe o valor? Quando a gente não sabe o valor de matemática, a gente tem mania de chamar de quê? Eu agora vou chamar de Z, porque eu estou cansado de já X. Mas vamos usar X. Tá certo? Olha lá. Ó, aquele é o salário que eu vou descobrir o doutor. Salário. Vamos fazer? É a média. Olha pra cá. Média, hein? Ó. Ó, vou fazer a média, hein? Olha aqui a média. Qual é o salário do mestre? Mas quantos mestres tem? Ah, então é 60 vezes 10 mil. Não precisa botar o 0 não para não atrapalhar. Tá bom? Salário do doutor, não sabemos, não? Salário do doutor é o quê? Quantos doutores tem? Ah, então, mais 40 salários de doutores. Claro. Põe na série. Agora assim? Agora, olha para cá. Aqui, ó, é média ponderada. Olha aqui a frequência, ó. Aqui vai ser 60 mais 40. E esse valor tem que ser menor ou igual a... E é a média dos salários. Ó, menor ou igual a 12.200 e... Galera, agora, ó, uma equaçãozinha boa. Você vai pegar, somar aqui e multiplicar lá. Vamos fazer? Ó, quanto é que dá isso aqui? É só botar, ó. Isso, é só botar 60
60 mil. Aqui, 40. Tá bom. 60 mil. Hã? 600 mil. 40. E agora? Agora, ó, isso aqui, ó, vale 100. Agora você vai multiplicar lá, ó, tá? E você não pode perder tempo no Enem. Vamos multiplicar lá. O que vai ficar? 12, 240. Gente, para de falar milhão, gente. Quem não tem tempo para fazer isso? Ó, 12, 0, 0. Ok? Agora, ó, equação do primeiro grau. Vou passar esse valor para lá. 40x igual. Ó, aqui, ó. 122 milhões. Tá certinho? Vamos fazer essa continha aí. 40x. Eu não faço conta, porque eu estou com ela pronta aqui. Beleza? Essa continha aí, ó, já fiz para vocês. Essa continha aí dá 62.400. Logo, x é igual a 62.400 divididos por 40. Essa continha, claro, vocês iam cortar o zerinho aqui, fazer a conta. Essa continha dá exatamente 15.600. Ó, vou botar o 00, porque esse aqui é o salário dos mestres, já corrigido. Mas o Enem não pediu isso. O Enem pediu essa resposta aí em terceiro. Agora vamos relembrar. Vocês lembram de regra de 3? Então, muito bem. Agora preste atenção. Preste atenção. Olha só. Se o salário dos mestres aumenta, presta atenção, hein? Presta atenção, olha o raciocínio. Se o salário dos mestres aumentasse desse valor exatamente, ó, aumento, hein? Percentual. Ó, se o salário tivesse aumentado mais 12 mil, ou seja, se o salário tivesse passado para 20, eu teria um aumento percentual de 100. Claro que o salário dobrou, né? Só que o aumento foi de quanto? Sabe o que você vai dizer? 15 mil. Pô, vai errar. Porque o que aumentou não foi 15 mil. Foi 15 mil. Pera aí, deixa eu botar aqui para você ver, rapaz. Menos os 12 mil. Aqui, ó, presta atenção, ó. Olha o que eu fiz. Eu achei o salário, mas ele não tem percentual, ele tem percentual. Então eu vou fazer aumento. Se aquele salário de 12 mil dobrasse, eu estava aumentando em 100%. Mas o salário aumentou isso aqui só. 15 mil menos isso aqui. E aí você tem a seguinte regrinha de 3, ó. 12 mil para 100%. Eu já tenho a continha aqui, vou pegar aqui. Ó, esse valorzinho aqui, ó, dá 3.600. C. E agora, como é que é? Vê se eu estou certo. C é igual a 3.600 vezes
100 divididos por 12 mil. Estou certo? Estou certo? Está certo? Isso está certo? Tá. Ó, claro, olha aqui, ó. 12C. 12C, o 12 vai ficar no denominador. Esse vai ficar no numerador. Agora você tem a opção. Ou você multiplica isso para dar um número absurdo, ou você sai simplificando. Você simplifica aqui, ó. 2 zerinhos aqui, mais um zerinho aqui, C igual. É aquela conta e a bolinha, não é não? Até que a cola quanto? Isso. Oh, sabe por que ele falou 30? Porque ele malandro, ele fez isso, ó. Ele tirou esse zero daqui e dividiu 36 por 12 na conta. Então, botou 0, 30. Então o aumento foi de 30%. Ritmo. Ritmo. Ó, o problema é que é muito parecido. Eu esqueci de fazer o seguinte, ó. Eu vou já te sugerir uma nova aula. No próximo aulão, vocês façam um grupo, tirem uma foto, que é para ninguém copiar, porque aí todo mundo fica bom. Entendeu? O que eu prefiro, ó, minhas turmas, ninguém copia, todo mundo tira a foto e espalha para todo mundo. Porque senão eu faço dois programas. Aprende. Você estava aqui hoje. Olha só, o tempo passa muito rápido. Então, eu fiz uma varinha de todas. Então, eu vou passar para questões mais rápidas. Aí na outra aula a gente volta a fazer. E eu deixo vocês tentarem em casa. Vou fazer as questões mais rápidas, porque essas questões é tudo mundaréu de conta. A próxima também é mundaréu de conta. Mas vamos fazer essa próxima aqui. Olha só o que o camarada diz. Um borrifador de atuação automática libera a cada acionamento uma mesma quantidade de inseticida. O recipiente desse produto, ou cheio, contém 360 ml de inseticida, que duram para 60 o quê? Dias. Tá certo? Se o borrifador permanecer ligado interruptamente e for acionado a 40 minutos, entre 48 minutos, a quantidade de inseticida que ele lança de 40 e 48 minutos será de... Vamos organizar? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, essa é a questão 137. Ó, eu tenho um borrifador e esse borrifador tem, ó, 360. Ó, eu vou usar a anotação dele. Ele é. Esses 360 ml duram para 60 o quê? Dias. Tá legal? Depois, ele fala o seguinte, ô Mauro, o borrifador, ele vai ser acionado de 48 em 48 minutos. Bom, ó, ele vai ser acionado de 40 em 48 minutos. Eu vou querer saber, em cada minuto, quanto o borrifador joga de inseticida. Então, a primeira continha que nós vamos fazer é essa aqui. Ó, quantidade, vou fazer aqui, ó. Quantidade
você ouve primeiro. Gente, me acompanhe. Eu tenho no corredor cheio 360 ml. Veja, que vão durar o quê? 60 dias. Mas eu não quero isso em dias. Então eu tenho 60 dias. Agora, cada dia tem os quadrados. Cada hora tem 60 minutos. Esta conta aqui me dá a quantidade de inseticida lançada em cada ok? Mas, se você quiser fazer essa continha, se você quiser fazer essa continha, você pode fazer. Agora, você pode usar de outros recursos. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar a quantidade de inseticidas e vou deixar só um tempo que ele leva a borrifando os 60 minutos. Eu vou tirar aqui, ó, esses 360 e vamos ver aqui os 60 dias, quantos minutos tem? Ó, vamos tirar aqui, ó. Fica melhor, fica melhor. Quantidade quantidade de minutos de acionamento. Tá legal? Agora vamos lá. Agora eu vou fazer, ó. Faz a conta não, faz não. Ó. Quantidade de acionamentos. Quantidade de acionamento de 48 em 48 minutos. Gente, como é que eu vou fazer essa conta aí? Como é que eu vou fazer essa? Ó, aqui é a quantidade de minutos total, os 60 dias. Agora eu quero saber quantos acionamentos a gente, aqui ó, é tempo em minutos. Agora eu quero saber qual é a quantidade de acionamento para essa quantidade de minutos por 60 dias. E como eu faço? Ele falou o seguinte, ó, vamos ver se ele está certo. Eu pego essa quantia aqui, ó, 60 vezes 24, são 60 dias, e tem 24 horas, e tem 60 minutos. Só que agora eu quero saber quantos acionamentos em 48 o quê? Tá certo essa conta? Sim. Galera, ó. Tempo. Meu borrifador tá lá cheio. Inseticida. Vendo o tempo. Tempo nos 60 dias. 60 dias. Cada dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Então, isso é o tempo total de minutos que um acionador trabalha. Beleza? Mas eu agora quero saber quantos acionamentos ele faz de 48 em 48. É que você que eu dividir esse tempo todo dividido por quê? 48. Aí nós vamos fazer essa continha aí, ó. Quanto é que dá essa continha aí? Deixa eu ver se alguém aí errar. Cadê o calculador? Eu tenho feito.
tal você fazer isso aqui? Olha que dá no denominador. 2. Que tal você fazer isso aqui agora? Que tal agora a multiplicação? Quanto dá? Hã? Tá ali. 1.800 acionamentos. Então, olha só. Gente, presta atenção. Ó, isso tudo aqui seria o tempo do Equador jogando de minuto a minuto. Mas eu quero de 48 em 48. Então, basta eu pegar essa conta, que eu não faço, e divido pelo valor. Porque ó, é muito mais fácil você simplificar isso do que pegar um número desse tamanho e dividir. Então, você tem 1.800 acionamentos. E agora? Agora eu quero saber. Agora sim, ó. Quantidade de inseticida. Vou botar assim. Dispensados de 48 em 48 minutos. Ô, pessoal, quanto tem mesmo o corredor? Quantos acionamentos ele faz? É dividir? É ou não é? Ó, olha aqui, ó. Peraí. Tem aluno que está trabalhando, olha só. Você vai de 48 em 48. O que está fazendo com o tempo? Qual é a operação? Cara, ó, tu vai fazendo de 48 em 48. Qual é a operação que tu está fazendo? Está dividindo o tempo. Então, dividido por 1.008. Aí, ó, que tal? Ó, foi embora, deixa o zerinho de fora, olha aqui, ó. Já viu? 0,2. E essa resposta aí, gente? Então é ela. Ó, vou parar de fazer conta, faltam 15 minutos. Eu quero fazer 2 problemas o mais difícil lá. Eu vou fazer um vídeo. Deixa ali. Peraí, não tira a foto agora não. Ó, você está vendo que tem outra? Aí eu fico nervoso aqui, ó, porque tem um corredor de questão e eu não consigo. Vou passar para uma questão que eu não tenho que fazer conta. Beleza? Olha só, sabe quem é a questão? É a questão 139. Ó, gente, não se faz chumar. Ó, vou provar vocês o quanto é fácil passar no Enem. Como é que você passa no Enem? É você aprendendo a procurar as questões que você vai ter o trabalho mínimo. Eu faria. Se eu estou fazendo essa prova, a primeira questão que eu ia fazer era essa aqui. Deixa eu botar o gráfico, presta atenção. Ó, gráfico aqui, ó. Presta atenção, ó. 100. Aqui, ó. Ó, tá de ladinho, mas eu vou botar aqui, ó. Esse eixo aqui é o eixo distância
distância em metros. Tá? Olha, essa é a distância em metros. Esse eixo aqui é o eixo dos tempos. Em segundo. Agora eu vou ler para poder fazer o desenho. Em uma competição, olha que o Vitor falou, é uma novela onde eu não vou fazer nenhuma. Olha só, em uma competição de velocidade, diz-se que há uma ultrapassagem quando um veículo está atrás de outro e passa à sua frente. Esse cara toma sorvete assim. A ultrapassagem é alguém que está atrás e passa para frente, não é verdade? Porque ele falou até agora. Né? Ele falou nada. Então, uma competição de velocidade diz que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Imagina a corrida de Fórmula 1 e um vindo na contramão. Ó, somente. Depois, considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista de 100 metros. Gente, ó, a pista só tem 100 metros. Vai, olha para cá, vai parar todo mundo aqui. Para não, vai terminar a corrida aqui, correto? Correto. Concorda comigo? Bom, que passou ali o cara da bandeira. Vamos lá. Agora ele diz assim. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante toda a competição. Então, olha para cá. Tem um veículo que fez assim, ó. Tem um veículo que fez assim, ó, que está mais pontilhadinho, ó. Mas não interessa não. Ó, tem um veículo que fez assim, ó. Tem um veículo que fez assim, ó. E tem outro veículo que fez assim, ó. Ó, veículo 1, veículo 2, 3, 4 e 5. Correto? Correto? Muito bem. Aí ele fala assim, ó, quer ver? Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuada pelo veículo que chegou em primeiro? Não fala, não fala, não fala. Deixa o mal. Ó. Peraí, ó, para todo mundo entender. Querido, ó, olha aqui, ó. Aqui houve uma ultrapassagem. Ó. Verdade ou não? Agora, quem é que chegou em primeiro lugar? Mas é o último. É o último, cara. A questão é do último. O quê? É o último lugar, não. Qual o número de ultrapassagens do último efetuado pelo veículo que chegou em último lugar? Ah! Quantas ultrapassagens? Por que nenhum? Se for ultrapassagem, você está na corrida. Sopa de corpo? Não. Não, mas também foi o último lugar. Se for ultrapassagem, aí só pode. Só pegar. Todo mundo entendeu? Sim. Tira a foto que eu vou botar a questão mais difícil desse momento. Assim disser. Rapidinho que o tempo está acabando. Tira a foto, tira a foto. Questão.
projeto consiste na integração direta das cidades A e B com a rodovia 003, pela que serão construídas em linha reta e deverão se conectar à rodovia 003. Então eu vou botar, olha aqui, ó, eu vou botar uma rodovia 001, uma rodovia 002, mas todas elas terão que ir na rodovia 003. Aí é o seguinte, conforme o esboço apresentado, na qual estão indicadas as posições das cidades A e B, considerando o eixo X posicionado sobre a rodovia 003 e 5 localizações sugeridas para as conexões. Vamos lá agora, olha para cá o gráfico. Vou ver se eu consigo fazer ele grandão para vocês verem. Espera aí. Olha para cá. Olha a escala aqui do eixo dos Y. Ó, eixo dos Y em quilômetro. Olha aqui que ele botou. Ele dividiu em 10. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Agora, aqui embaixo, ele dividiu em metade. Ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ele parou aqui, né? Ó, aqui em X em quilômetros. Agora presta atenção, ó. Ele colocou a cidade A, eu vou, ó, olha que eu vou fazer com apagar, tá? Ó, ele botou a cidade A exatamente nos 40 quilômetros. Ó, deixa eu fazer aqui, ó, presta atenção. Ó, os 40 quilômetros com os 20K do eixo dos abscissa. Ou não? Ó. Ó. Cidade A. Cidade B. Notaram que ele botou em 20 quilômetros? Sim. Vamos botar aqui, ó. Claro, você não vai perder esse tempo que eu estou perdendo desenhando, né? Você vai fazer logo. E tem mais, a prova do Enem não era coladinha assim não, tinha espaço. Tá assim que eu tirei de um site aos caras de frente, né? Olha lá, ele botou em 20, da onde, hein? 50, é aqui? Aqui, ó, vocês podem ver, eu boto uma linha contínua, ó. Aqui está a cidade B. Vou tirar aqui, ó. Gente, vou fazer um bolotão aqui e um bolotão aqui. É claro que seria, presta atenção, vai pra cá, seria muito mais prático eu fazer uma da rodovia de A para B. Não é? Mas ele não deixa. Ele fala o seguinte, é obrigatório você passar na rodovia 03, que está no eixo de quem? Quer que eu leia novamente? Não precisa. Ó, a rodovia 003 é essa aqui, ó. 003. Essa é a rodovia 003. Todo e qualquer percurso tem que passar aqui. Aí ele dá várias opções. Uma primeira opção, olha aqui a primeira opção. Ó, ele sai daqui, vai
tem que fazer, senão você não vai ver o que eu quero. Ó, ele vem no 30 ele vai pro B. A terceira rodovia, está onde? 35, ó. Ele vem pro T5, depois vai pro B. A quarta rodovia, vai pro 40, ó. Depois vai pro B. E a última rodovia, ele vem cá no 50. E no 50 ele vai pro B. Aí ele pergunta, qual é a rodovia que tem o menor percurso? Ó, eu vou dizer como é que se pode fazer essa questão. Gente, vai ficar todo mundo olhando sempre. Olha assim. Vou fazer o cálculo. Não copia porque eu não vou fazer isso. Cálculo da rodovia usando Pitágoras. Usando Pitágoras, olha aqui, ó. A rodovia 1, eu tinha que pegar esse triângulo aqui, ó. Correto ou não? É, nada. Eu tenho que pegar. Presta atenção. Não, tu não pode ficar falando, não. Ó, aqui, olha a rodovia. Você pega esse triângulo, pega esse triângulo aqui, para calcular quem? Essa distância aqui, verdade ou não? Então, esse triângulo magrinho aqui, olha para cá. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, olha o que eu vou usar. Ó. Aqui, ó, o pontilhado. Aqui, ó, a rodovia 03. E aqui que eu quero? Eu quero isso aqui, ó. O que é aqui? 40. O que é aqui? O que é aqui? O que é aqui? 10. Agora, peraí. Aqui, meu amor. Ó, eu estou vendo que tu não entendeu. Olha pra cá. Quando eu olho. Ó. Gente, eu quero calcular essa linha aqui, ó. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. Aqui. Vou pegar aqui, ó. Tá certo? Estou pegando qualquer uma. Só para você ver, ó. Se eu for aqui é 10. Se eu aplicar Pitágoras aqui, eu vou fazer aqui atrás, ó. Eu, ó. Sabe por quê? Olha só. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos cateanos. Quadrado da hipotenusa será 400 mais 100, correto? X é a raiz quadrada de 500, correto? Ah, eu estou fazendo uma conta só. Estou fazendo uma conta. Tá bom, vou fazer a conta que tu quer. Só que eu faço uma conta para mostrar a você que é impossível. Ó, 1.600 mais o quê? 100. Então, raiz de 1.700. X. Olha aí, todo mundo. Toda raiz quadrada que tem 2 zeros, esses 2 zeros é o 100. Quanto é a raiz quadrada? Tem 2 zeros? Esses 2 zeros eu sei. Quanto é a raiz quadrada de 100? 10. Tu sabe a raiz de 17? Nem eu. Como é que vai fazer essa conta? Não faz. Então, mas olha só, para fazer Pitágoras, você usar isso 5, tem 5 rodovias. Acabava o tempo, não acabava a questão. Mas tem um outro lance. Pera aí. Ó, você pode calcular por tangente. Você calcula pelo ângulo. Olha para cá, vamos fazer uma só.
Depois você faria outra tangente. Quantas tangentes tu ia fazer? 10. 10. Tem que fazer de um lado e do outro para a linha poder ter a mesma tangente e ser uma o quê? Reta. Agora, você sabe como é que se calcula esse problema? Espera aí. Quem estuda física, quem estuda física sabe de espelhamento. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pontinho aqui, ó, e vou botar ele aqui para baixo. Mais ou menos, tá, gente? Agora, eu vou pegar as linhas e vou traçar direto para lá, ó. E a linha, ó, essa linha vai aqui e vai pro B, não vai? Vou fazer uma de cada cor. Olha aqui. Olha como ó, linha pro B. Linha para o B. Tá vendo o percurso aqui, como é que é? Não. Agora eu vou fazer outra. Olha pra cá. Essa aqui que é a segunda. Segunda para o B. Tá certo? Terceira. Daqui para o B. Vou fazer em azul. Quarta. Daqui para o... olha aqui, ó. Daqui para o B. E a última? A última é quanto? Daqui para o B. Eu pergunto, qual delas... essa é uma linha que não é uma reta. Não é uma reta. Essa aqui não é uma reta. É ou não é? A linha reta não é o menor percurso? Então é a 4. Sabia dessa não? Essa é a seguinte, isso aqui só eu que sei mais. Muita gente fala, só que eu dou aula. Eu dou aula há 52 anos e eu comecei dando aula de física. Em aula de física, a gente faz muito rebatimento para poder calcular, para não fazer conta. Foi o que eu fiz. E o tarefa de professores deve ter feito isso. Espera aí, só um minutinho. Você não entendeu o que eu fiz? Olha só. Vai todo mundo na questão 143? É rápido. É rápido. Esquece não. Não tem vergonha. Gente, atenção, vocês têm muita coisa para fazer ainda na vida. O Mauro Macedo é aposentado, vai para casa. Então, eu tenho tempo, vocês não têm. Então, presta atenção. Olha o centro para ouvir. Olha que ridículo, Vitor. Olha, não é brincadeira não. Se eu dou aula no pré-veste, um aluno diz que errou essa questão, eu mando decapitar a cabeça dele. Isso! Tá sem sério, meu amigo. Escuta. Lê comigo, abaixa a cabeça. No período. Cara, esse é rápido. No período 2005 a 2013. No período 2005 a 2013, o valor da venda dos imóveis em uma cidade apresentou algo, o que resultou no aumento dos aluguéis, claro. Os gráficos apresentam a
no mercado imobiliário. Olha os dois gráficos, olha de lado, olha de lado. Ó, esse primeiro gráfico é o valor mensal do aluguel. O segundo é o valor de mercado do imóvel, em milhares. Aí ele pergunta o seguinte, ó, a rentabilidade de um imóvel é calculada pela razão entre o valor do aluguel e o valor do mercado. Espera aí. Umzinho só. O que é? Ô meu filho. Bora. Gente, umzinho só. O que é razão entre duas coisas? Isso. Olha só. Ele falou, mas você sabe o que é, mas não falou do jeito. Ele falou assim, é uma fração, Mauro. Exatamente. A razão é um outro nome em certas circunstâncias dada a uma o quê? Fração. Aí, ó, olha o que ele fala. A rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão do valor mensal do aluguel e o valor do mercado. Ó, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013. Fala não. Ó, razão. O que vai em cima, hein? Aluguel. Aqui, ó. 630. Aqui, peraí. 960. Aqui, 1.350. Aqui, 1.800. Aqui, 3.240. Valor do imóvel, 90, 120, 270 e 540. Olha aqui, ó. Sabe o que vai dar aqui para cada um? A razão, o valor da razão. É só fazer essa continha. Você já fez. Quer que eu continue? Eu já sei que eu vou poder. Essa pontinha da 7, esta da 8, esta da 4, esta da 5. Eu só quero alertar vocês para tomar cuidado quando vocês olham o gráfico. Ó, deixa eu falar para vocês. A questão que foi mais marcante nesse evento foi exatamente, presta atenção, foi a de 2013. Opa, presta atenção. Sabe por quê?